concordo contigo, teve aí um deslize muito potente, até porque o passaporte da Carla Zambelli já tinha sido apreendido no primeiro momento, depois ele é retornado, né? Mas o argumento, acho que o STF vai usar, e já tem usado um pouco nos canais oficiais, é que ela saiu do Brasil sem um passaporte, né? Ela, na verdade, atravessa pela fronteira é, terrestre, em Foz do Iguaçu, para a Argentina, é, o Paraguai, não tenho certeza, mas de lá ela pega um voo para os Estados Unidos. Então, ela não precisava do passaporte nesse contexto. E lembrando, imaginando que figuras bolsonaristas têm aí poderes econômicos bastante potentes, ela poderia também ter pegado, sei lá, um jatinho, por exemplo, num aeroporto privado e fugir nesse contexto. Então, o erro não estava nem tanto, eu diria, em retornar o passaporte, mas não ter uma busca ativa garantindo onde é que ela está a todo momento, né? Talvez tivesse que ter mobilizado aí um ABIN ou algum tipo de atuação militar mais específica para garantir que ela não faça essa fuga. Imaginando que isso, inclusive, pode ser replicado por outras figuras do bolsonarismo, né, que já deram indícios que gostam de fugir dentro desse contexto. Pensar figuras como Alan dos Santos e o Paulo Figueiredo, que estão nos Estados Unidos fugidos nesse contexto. É, Mesmo cidadã italiana, a Itália não tem um dispositivo legal que garanta a ausência de extradição, como acontece no Brasil, né? O Brasil tem como dispositivo legal um procedimento em que, se você for cidadão nato brasileiro, você não pode ser extraditado do Brasil para responder por um crime em outro país, né? Você está garantido essa proteção. Isso não acontece na Itália. Então, o que poderia acontecer, caso se confirme que ela tem essa cidadania italiana e que ela vai sair agora, ela está na Flórida, né? Ela vai para a Itália, caso a PGR declare que, né, determine a prisão preventiva, ela entra na lista da Interpol, porque ela é considerada, então, oficialmente foragida, e aí vai entrar uma disputa jurídica e política para esse tipo de extradição. Eu lembro que quem está hoje no poder na Itália, né, Merloni é uma liderança política de extrema-direita, né? Mais pragmática, eu diria, do que outras figuras, mas ainda assim extrema-direita. A Merloni tem como mote de campanha Deus, Pátria e Família. Algo muito parecido, tenho certeza, né, que quem está acompanhando a gente já ouviu por essas bandas de cá. Então tem uma relação. O ponto central é, se a Zambelli for para a Itália, é, e estiver incluída nessa lista da Interpol, do ponto de vista jurídico, ela pode sim ser extraditada, né? A Itália não proíbe. Agora, o ponto central é, esse processo ele nunca é mecânico e científico e meramente jurídico, ele envolve dimensões políticas. Então, se a Itália soberanamente não resolver entregar a Zambelli, caso ela vá para a Itália, caso ela tenha efetivamente cidadania italiana, não tem muito que o Brasil possa fazer, né? Então é É, algo para se colocar. Eu diria que, e aí a ideia é que a Zambelli ela usaria também a Europa como caixa de ressonância, que ela fala isso, inclusive nessa entrevista que ela dá para uma rádio bolsonarista ontem, em que ela quer usar a Europa como um centro para tratar das ameaças à democracia e outro tipo de acusação. E aí lembro, né, Anderson, como você bem colocou, ela está sendo presa, ou não seria presa, não está sendo acusada por coisas que ela escreveu, que ela falou. Ela está sendo acusada, por um lado, de ter perseguido um homem nas vésperas da eleição armada, né, naquela cena bizarra e dantesca, e como você bem coloca, do outro lado, por ter patrocinado uma ação de um hacker para dentro do Sistema Nacional de Justiça, para ganhar ali, dar combustível para o bolsonarismo, que naquele momento estava acampado nas, uh, nas quartéis e coisas parecidas. Então, não tem nada de opinião nessa história. São atos antidemocráticos que, de alguma maneira, estão sendo punidos agora.